meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo de Laginha, Minas, do Centro de Cultura Bíblica Berechit, CCBB, mantenedor do Seminário Berechit, Faculdade Berechit. Aqui ministramos os cursos básico, teológico, intermediário, bacharelado livre. Tem também mestrado, doutorado, todos os cursos livres. Não tem chancela do Ministério da Educação e Cultura. Ah, mas eu quero fazer um curso superior de teologia do MEC. Pois nós temos convênio aqui. Somos polo da Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM. Você pode fazer na sua casa online. Basta nos procurar aí na descrição do vídeo, fazer sua matrícula e você fazer o curso em 3 anos e meio, Teologia Curso Superior. Mas aqui no Seminário Tabernáculo Berechit, Faculdade Berechit, nós ministramos só cursos livres. Eu sou pastor do Ministério Tabernáculo, é uma igreja fundada aqui na região de Laginha, há 52 anos, estamos espalhados por vários estados, 6 estados do Brasil e mais um missionário na Espanha. Estamos aqui ministrando as aulas de Cristologia. Cristologia é uma das matérias da teologia sistemática, do esqueleto teológico. Essa matéria vai mostrar e falar das doutrinas de Jesus. Ele era Deus, ele era homem, a natureza dele, o ofício dele, a obra dele, a redenção, a expiação, a reconciliação, a propiciação e as heresias que surgiram disso. Na aula passada falamos, por exemplo, sobre o nascimento virginal de Jesus. Que implicações tem isso? O que ajuda, o que coopera, o que nos acrescenta essa história? Hoje eu vou falar um pouco sobre a impecabilidade de Jesus e as implicações da humanidade de Jesus. Impecabilidade é que ele não pecava, Jesus não pecava, ele não era pecador. Ele nasceu de Maria, né, no útero de Maria, mas ele não tinha nenhuma descendência de José, ele não teve nenhum parentesco com José, ele era mariano. Jesus parecia com Maria, seus olhos de Maria, ou o pai de Maria, o avô de Maria, seu meio de andar, seus olhos, seus ouvidos, tudo nele era de Maria. E ele, apesar de nascer de Maria, ele não tinha pecado, porque o Espírito Santo descerá sobre ti, o Espírito Santo, e esse ente santo que será gerado, ele então veio ao mundo para que pudesse tirar o pecado do mundo. Ele veio salvar o povo do seu pecado. Ele chamará Jesus e será Emmanuel, Deus conosco, que vai tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista apontando para Jesus. Então a impecabilidade de Jesus é que ele não era pecador. A Bíblia mostra isso, é bem claro quanto a esse assunto. Né? Se discute se ele pecou. Ele não pecou, Jesus nunca pecou. Ele nem poderia ter pecado. O autor de Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porque ele era homem, mas sem pecado, Hebreus 4,15. Jesus é descrito como um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, Hebreus 7,26. E sem mácula, Hebreus 9,14. Pedro, que conheceu Jesus muito bem, foi discípulo de Jesus, declarou que o Santo de Deus, muito bem, declarou que ele era o Santo de Deus e ensinou que Jesus não cometeu pecado, 2 Pedro 2,2. João disse, em João 6,69, que ele era o Santo de Deus e nele não existe pecado, 1 João 3,5. Paulo também, nas suas epístolas, 2 Coríntios 5,21, diz, Paulo não conheceu o pecado. Lembrando que Jesus era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que a ordem arônica era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Ele vem de Judá. Então, de Judá é um sacerdote que não tem nem princípio nem fim. Ele foi um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não é da ordem levítica. Jesus mesmo alegou de forma tanto explícita quanto implícita ser justo. Ele perguntou aos ouvintes, quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. Ninguém respondeu. Ele ensinou seus discípulos a confessar os pecados e a pedir perdão. Mas não há registro de que ele tenha alguma vez confessado algum pecado, porque ele não tinha pecado, ele não pecou, ou pedido perdão por isso. Exceto por blasfêmia, não houve contra ele nenhuma acusação de pecado. Eles disseram que ele blasfemou quando ele disse para aquele paralítico, que foi levado por 4 homens, né, na cama, filho, perdoados são teus pecados. Ele disse, quem pode perdoar pecados senão Deus? Né? Ele está blasfemando. Então, nenhuma acusação. Evidentemente, se ele era Deus e o que ele fez ao declarar perdão aos pecados não foi blasfêmia. Ele era Deus. Como Deus, ele podia perdoar pecados. Embora não provenha absoluta a impecabilidade de Jesus, há amplos exemplos da sua inocência quanto às acusações pelas quais foi crucificado. A esposa de Pilatos mesmo disse, não te envolvas com esse justo,
Mateus 27, 19. E o ladrão na cruz disse, este nenhum mal fez. Lucas 23, 41. E até mesmo Judas, depois que caiu a ficha, que tinha entregado o inocente, diz, pequei, traindo sangue inocente. Mateus 27, 4. Então precisamos concluir que a Bíblia testemunha de maneira uniforme a impecabilidade de Jesus. Mas será que Jesus poderia ter pecado? As Escrituras dizem que Deus não faz o mal e não pode ser tentado. Tiago 1,13. Então, logo, contudo, cabe-nos destacar que, embora pudesse pecar, era certo que ele não pecaria. Ele podia pecar porque ele era homem, né? Contudo, houve lutas e tentação genuínas, mas o resultado sempre era certo. Veja que a tentação mesmo do diabo, né, quando levou ele no pináculo do templo, quando pediu para ele, vou te dar tudo sem me adorar, transforma a pedra em pão, etc. É uma tentação que ele pegou e resistiu na palavra e venceu. Então, o homem que cede a tentação não sente todo o seu poder. Ele cede enquanto a tentação ainda possui alguma reserva. Jesus é tão humano quanto nós. Devemos perguntar, não somos nós tanto humanos quanto Jesus? A pergunta deve ser daqui para lá, né? Pois o tipo de natureza humana que cada um de nós possui não é a natureza humana pura. A verdadeira humanidade criada por Deus foi, no nosso caso, corrompida e danificada. Só houve 3 seres humanos puros, Adão, Eva e Jesus. Adão e Eva antes do pecado eram puros de Jesus. Todos os outros restantes de nós não passam de versões quebradas e corrompidas de humanidade. Jesus não é apenas tão humano quanto nós, ele é mais humano. Quais as implicações da humanidade de Jesus para nós, dentro da doutrina da cristologia? O que é que isso pode nos acrescentar e nos ajudar? Que significados tem para nós? Então, tem grande significado para a fé e a teologia cristã. Primeiro, a morte expiatória de Jesus pode, de fato, ter proveito para nós. Porque ele não era estranho à raça humana, ele era um de nós. Ele tinha que ser um de nós para pagar o pecado por nós. Tinha que sofrer por nós, passar pelos mesmos padecimentos, pela mesma fase, e ele fez isso por nós. Por isso, ele foi um homem que ofereceu um sacrifício em favor de seus companheiros. Jesus pode realmente ter empatia para conosco e interceder por nós. Por ele ser humano, por ter nascido de Maria, por ter nascimento virginal, ele então pode interceder por nós. Ele experimentou tudo que podemos sofrer. Quando sentimos fome, cansaço, solidão, ele sabe que ele passou por isso. Outra coisa que isso significa para nós, a humanidade de Jesus, é que manifesta a verdadeira natureza da humanidade. Embora às vezes sejamos propensos a tecer nas conclusões sobre o que seja humanidade a partir de uma análise indutiva, e nós mesmos e do que nos circundam, tais ideias não passam de exemplares imperfeitos da humanidade. Jesus não só nos disse o que é a verdadeira humanidade, como também viveu essa humanidade, manifestou essa humanidade. Jesus pode ser nosso exemplo. Essa natureza humana de Jesus serve para ser nosso exemplo. Porque ele não é um super-ar celestial, né? Ele não fez nenhuma maravilha em benefício próprio. Ele não subiu, ele não andou sobre as águas quando não precisava de fazer isso, né? Ele não mandou a chuva parar, ele mandou o mar revolto, as ondas, aquela ventania parar, a tempestade parar, que ele necessitava. Ele não usurpou em momento algum ser igual a Deus. Ele viveu como homem, mesmo tratamento de homem, suportando a natureza de homem. Então ele serve para nosso exemplo. Outra coisa é que a natureza humana é boa. Quando tendemos para o ascetismo é aquele negócio de separação, né? A pessoa separa, fica no mosteiro, recluso. Considerando a natureza humana, em especial a natureza física, algo inerentemente mal, ou pelo menos inferior ao espiritual e material, o fato de Jesus ter assumido sobre si toda a nossa natureza humana é um lembrete de que ser homem não é mal, é bom. E por fim, as implicações da humanidade de Jesus, para nós, Deus não é totalmente transcendente. Ele não está tão distante da raça humana. Se pôde realmente viver entre nós, Jesus viveu entre nós mais de 30 anos, por um tempo como uma verdadeira pessoa humana, então não é de surpreender que possa atuar e de fato atue no âmbito humano até hoje. Se Deus manifestou em carne e osso durante 30 e tantos anos, ele pode hoje manifestar através, também para conosco hoje. Ele pode se manifestar, né? No Velho Testamento nós tínhamos teofania. Várias vezes Jesus se manifestou no Velho Testamento como teofania, como anjo do Senhor, com A maiúsculo, anjo do Senhor. Então ele pode muito bem se manifestar para nós hoje. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, como a do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Então ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Um abraço, tchau, tchau.